Boa noite. O movimento Passe Livre volta às ruas em mais uma jornada de luta, que também teve manifestações de metroviários em São Paulo, professores no Rio de Janeiro, policiais civis em Belo Horizonte e índios no Distrito Federal. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos falar das antigas e novas reivindicações apresentadas hoje durante os protestos. E veja também os seguintes destaques desta quarta-feira. Supremo Tribunal Federal nega recurso aos 4 deputados condenados no mensalão e mantém as penas. Egito tem dia sangrento, com mais de 200 mortos entre os seguidores do ex-presidente Mursi. Governo faz o balanço do programa Mais Médicos e anuncia a segunda rodada de convocações. Câmara aprova a divisão dos royalties do petróleo para a saúde e educação. Papa Francisco doa 100 mil euros aos necessitados argentinos. Em amistoso, seleção brasileira perde para a Suíça com gol contra. Participam do Jornal da Cultura desta quarta-feira o economista Alexandre Schwartzman e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eduardo Mui Laerte. Na internet você tem a segunda tela do Jornal da Cultura com informações adicionais das reportagens desta noite. Protestos contra a suposta formação de cartel em licitações de transporte tomam as ruas do centro de São Paulo. Quem está ao vivo é a repórter Gabriela Maia. Gabriela. Boa noite, Poli. Boa noite a todos. Essas manifestações acontecem um dia depois que o governador Geraldo Alckmin disse que vai processar a empresa Siemens por lesão aos cofres públicos. Além de requerer uma indenização na justiça, o governador formou uma comissão com representantes da sociedade civil para dar transparência às investigações das denúncias de cartel nas licitações dos trens e do metrô. A repórter Luísa Moraes acompanhou as manifestações mais cedo. O movimento Passe Livre voltou às ruas para apoiar os protestos contra a suposta formação de cartel em contratos de metrô e trem em São Paulo e Brasília. O Sindicato dos Metroviários organizou a manifestação. O protesto principalmente é o tema da corrupção em relação à máfia do transporte e a outra questão é dar prioridade no transporte público. Representantes de partidos políticos, associações de trabalhadores, organizações populares e entidades estudantis se concentraram no Vale do Anhangabaú no começo da tarde. Quem conhece as necessidades dos usuários e dos trabalhadores são eles próprios, eles que precisam gerir o sistema. O trajeto foi acompanhado por 350 homens da Polícia Militar. É uma atuação que visa um movimento que transcorra sem nenhum incidente de forma pacífica. A marcha reuniu cerca de 3 mil pessoas que passaram pela Prefeitura de São Paulo, protegida pela Guarda Municipal, pela Secretaria de Segurança Pública e Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Neste trecho, os manifestantes passam ao lado do prédio do Ministério Público do Estado de São Paulo, que abriu um novo inquérito para apurar o caso do suposto cartel formado para vencer as licitações de trem e metrô. Alguns estabelecimentos fecharam as portas. A passeata só parou quando chegou em frente ao prédio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que também é sede do metrô e da Companhia Paulista de Trens. No início da noite, os manifestantes formaram uma comissão que foi recebida por Luiz Roberto dos Santos, chefe de gabinete da Secretaria Estadual dos Transportes. Depois, parte do grupo atacou a polícia e tentou invadir a Câmara Municipal de São Paulo. A tropa de choque reagiu com bombas de efeito moral, isolando o prédio. Bom, nesse momento a situação é mais tranquila aqui na Câmara Municipal, mas ainda há um grupo de manifestantes por aqui, muitos policiais, guardas civis metropolitanos. Os manifestantes foram recebidos agora há pouco pelo presidente da Câmara, vereador José Américo, que se comprometeu
a dar acesso a todos os documentos da CPI dos transportes. Ficou marcada para a próxima quinta-feira uma audiência pública, os manifestantes vão participar. Também houve confrontos mais cedo na Assembleia Legislativa, para lá seguir uma outra manifestação que pedia a CPI do metrô. No fim da tarde, alguns manifestantes tentaram entrar, a polícia tentou impedir, eles entraram em confronto e 3 pessoas ficaram feridas. A reunião na Secretaria de Transporte já terminou, os representantes do Movimento Passe Livre e do Sindicato dos Metroviários informaram que eles conseguiram encaminhar uma longa lista de reivindicações. O chefe de gabinete se comprometeu a repassar essas reivindicações e, por enquanto, o sindicato deve manter as manifestações. Amanhã eles vão decidir quando será a próxima. Agora há pouco eu conversei com o professor de Ciência Política da Unicamp, Reginaldo Moraes, e ele diz que essas manifestações ainda têm muito a ver com as manifestações de junho. Você tem uma espécie de continuidade das manifestações, porque elas começaram como manifestações focalizadas em problemas urbanos muito fortes, né? Então, manifestações dessa natureza vão ocorrer em várias cidades, em vários momentos, e é até bom que haja, né? Porque se há problemas, e há muitos problemas, é melhor que eles venham à tona do que fiquem represados, né? Vocês veem assim também como uma continuidade do que a gente viu nas manifestações iniciais? Não estou nem, quer dizer, levando em conta, claro, são 3 mil pessoas hoje contra muitas outras, um número muito maior naqueles dias, mas existe assim uma diferença no jeito, está mais politizada agora ou não? Veja, Paulo, eu vejo uma diferença muito grande. Em junho houve uma mobilização muito grande de inúmeros segmentos da população que estavam todos manifestando algum tipo de insatisfação, basicamente contra uma certa hipocrisia do mundo político. Então foram milhares de pessoas às ruas e hoje até quando se fala que vai haver manifestação, todo mundo para e diz não, então não vou para Paulista, então não vou para a cidade. Na verdade são manifestações pequenas, 3 mil pessoas é um universo simbólico muito pequeno e aparentemente cada grupo com o seu próprio nível de reivindicações. Uns querem transporte, o outro é saúde, o outro é um protesto mais político dirigido contra determinados segmentos, ou contra o governo federal, ou contra o governo do estado. Enfim, eu acho que nós estamos vendo um outro fenômeno e que a gente já tem que separar uma coisa da outra. Quer dizer, aquele, por exemplo, movimento que a gente viu e concentração lá do Largo da Batata, que foi muito marcante, aquilo, você acha que vocês pensam que vai ser difícil ver de novo algo naquelas dimensões? Não sei se vai ser difícil ver de novo, mas vai ser difícil reunirem-se as mesmas circunstâncias. Eu acho que é como comparar o famoso comício das diretas de 85 com um comício do partido político querendo eleger um vereador. Quer dizer, não são um fenômeno histórico marcante e o outro é um fenômeno particular, isolado. Não, acho que até no caso o protesto em massa começou com um fenômeno parecido, né? No caso uma manifestação localizada, mas um pouco pela reação policial, um pouco porque tinha esse sentimento, acho que tem esse sentimento de contrariedade, isso acabou galvanizando para um conjunto de problemas, mas a grande verdade é a seguinte, era uma massa muito grande que tinha, que expressava a insatisfação, mas que não era uma coisa tão localizada. Quando você volta para essas coisas localizadas, acho que fica difícil atrair, porque obviamente não é a agenda de todo mundo, é a agenda desse grupo em particular, Brasil. A seguir, sumiço do pedreiro Amarildo completa 1 mês. E mais, confrontos no Egito deixam mais de 200 mortos e vice-presidente renuncia. O motoboy Sandro Dota confessa o assassinato da cunhada Bianca Consoli, de 19 anos. O crime ocorreu em setembro de 2011, na zona leste de São Paulo. Sandro Dota assumiu o assassinato em carta entregue à defesa. Ele está preso em Tremembé, no interior paulista. No texto, ele alega que houve uma briga com a cunhada e que, ao tentar se defender, acabou por matá-la. Dota nega o estupro, mas a perícia constatou que a jovem foi asfixiada e abusada sexualmente. Os advogados da família de Bianca criticaram a divulgação da carta, que, segundo eles, tenta argumentar que não houve premeditação, o que resultaria em pena menor. O julgamento está marcado para 15 de setembro. José Severino de Freitas, de 60 anos, foi preso nesta terça-feira acusado de aplicar o golpe da aposentadoria.
Freitas é alvo de mais de 100 inquéritos por estelionato na Polícia Federal. A denúncia de um frentista vítima do golpe levou a polícia até Freitas. Se condenado, o estelionatário poderá pegar de 1 a 5 anos de prisão para cada crime praticado. Manifestação na tarde dessa quarta-feira na Rocinha, na zona sul do Rio, lembra um mês do desaparecimento do servente de pedreiro Amarildo Dias de Souza. Ele desapareceu depois de ser levado por PMs para averiguação. Os policiais envolvidos alegam que Amarildo foi dispensado quando se verificou que ele não tinha ligação com o tráfico de drogas. A cabo Andréia Regina Pesseguini, morta com a família na semana passada, foi convidada por PMs a participar de um roubo de caixa eletrônico. A declaração é do deputado estadual Major Olímpio Gomes. Segundo o parlamentar, Andréia avisou sobre o convite do roubo a seu superior, o capitão Fábio Paganotto. A Polícia Militar não quis se manifestar sobre as declarações do Major Olímpio. E veja a seguir, zona do euro começa a sair da recessão e ainda o Ministério da Saúde faz o balanço do programa Mais Médicos e prevê nova convocação de profissionais. O Ministério da Saúde prepara uma nova etapa de convocação do programa Mais Médicos. A primeira fase foi encerrada e preencheu apenas 10,5% das vagas oferecidas.